Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um módulo do minicurso de Linguagem, Pesquisa e Redação Científica. Hoje temos como convidada a professora Luciana Pimenta, que conversará conosco sobre as diferenças essenciais entre a linguagem científica e a linguagem criativa. Professora Luciana, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. É um prazer tê-la aqui conosco. Nós agradecemos muito a sua contribuição ao nosso minicurso. Fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais, a sua apresentação e qualquer outro comentário que lhe parecer necessário para começar a nossa conversa. Muito bom dia, Leda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir depois, né? Em outros tempos, em outros contextos. Eu queria começar registrando, né, que é sempre uma alegria ter a oportunidade, né, de falar sobre a pesquisa, em especial, né, todas as vezes que eu sou convocada a falar a partir da ideia de uma linguagem e de uma escrita criativa. Aliás, talvez essa seja a minha observação inaugural, a de que eu vou dar ênfase aqui ao processo de escrita, né? Na medida em que eu estou pensando em que pese, né, a perspectiva assim macro dessa abordagem passar sem dúvida por uma questão de linguagem, né? Ela que é o fio que perpassa aí toda uma conversa, mas estou pensando aqui também a nossa produção propriamente na pesquisa, nos textos, né, de maneira que isso passa muito intimamente pela escrita, né? Então, em alguns momentos, pode ser que eu até pense aqui, né, em voz alta, em torno da ideia de uma escrita criativa, que acho que é muito do que eu quero falar aqui também, sabe? E queria dizer uma outra coisa, que é assim, o fato de como é bom estar aqui falando nesse formato, né? Assim, a partir da ideia de um diálogo, porque eu estou sempre convencida de que a gente não tem um roteiro prévio, de que a gente realmente compreende o que a gente sabe sobre alguma coisa a partir dessa produção palavral, né? Que é essa coisa do diálogo e da própria escrita, né? Então, assim, isso já é em si um formato criativo, na medida em que, quando a gente se coloca a conversar, eu vou também ser interpelada de alguma forma, e eu vou ter aqui que inventar algumas respostas, ou as palavras vão me inventar aqui, de alguma forma, né? Um pouco Sim. Isso, é o meu começo. Sim. Bom, então vamos lá. Começando aqui a abordagem do nosso tema. Primeira questão que eu gostaria de colocar, professora Luciana, é que a gente está numa interseção que ela me parece bastante delicada, porque nós estamos a tratar aqui de uma fronteira entre a ciência e as artes, né? E aí, a primeira coisa que eu gostaria que você explicasse é isso mesmo, assim, como que você entende? Existe uma delimitação, existe uma fronteira rígida, existe uma interseção, né? Essas linguagens, em algum momento, elas se identificam, elas são sempre rigidamente distintas. Explique isso um pouco melhor para nós, por favor. Claro, Leda, claro. Então, se eu disser que nós não temos uma tradição que insista em separar esses domínios, eu estou mentindo, né? Nós temos, muitos esforços e muitas teorizações ao longo do que a gente poderia chamar de uma tradição do pensamento jurídico, que cuida de tentar dizer, que há um domínio próprio do pensamento e da elaboração do direito, não só do direito, aí eu sinto que tem um certo esforço por separar a ciência e a arte de uma maneira geral e colocar isso em campos linguísticos e discursivos muito distintos, né? Eu, todavia, e nesse sentido, por óbvio, a gente estaria afirmando a existência de uma fronteira e, inclusive, pedindo muito cuidado no trânsito por essa fronteira, né? E reconhecendo que é preciso tatear, de uma certa forma, esse encontro, né? Porque haveria aí uma série de senões nessas aproximações. Mas eu tendo, e a minha linha de pesquisa não mente isso, eu sou pesquisadora em Direito e Literatura, então eu já falo de um lugar que me condena, no melhor sentido da palavra,
eu tendo a pensar que nós temos que pensar isso como uma desfronteira, pelo menos no sentido de assumir, né, a perspectiva dessa aproximação, né, de assumir realmente os atravessamentos que são possíveis e me parecem, sabe, Leda, completamente necessários no campo desse encontro. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes tenta se separar com o argumento de que, por exemplo, a gente não deva comparecer propriamente num trabalho científico da maneira como a gente comparece no trabalho artístico, sabe? E eu penso que aí começa o equívoco. Eu parto de um princípio, e aí é um princípio de vida, inclusive, né? De que eu não consigo pensar nenhum fazer onde eu estabeleça um compromisso com o mundo, onde eu esteja fora dele, onde o meu corpo esteja fora dele, onde o que eu sinto esteja fora, onde a maneira como eu penso esteja ali visivelmente inserida. Então, assim, não dá para pensar uma escrita, e aqui eu estou falando que eu ia enfatizar a questão da escrita, onde eu não esteja lá, né? Então, esse é um começo para entender como que essa questão da fronteira tem muito mais a ver com assumir um atravessamento, ou seja, de fazer essa travessia, de colocar ou de se colocar nesse lugar de uma escrita que é também científica, né? Muito provavelmente, eu vou deixar isso aí para você me perguntar, eu acho que você vai falar assim, bom, mas então, e quais são as consequências disso? Bom, mas vamos lá, vou te ouvir. Se é isso mesmo. Bom, eu tenho uma questão que me incomoda muito como pesquisadora, como gestora de pesquisa, que é o modo como a ideia de uma releitura pós-positivista do direito, ela criou uma espécie de desconexão entre os fundamentos do direito e os métodos do direito. Porque o que me parece que acaba acontecendo? A gente trabalha com uma série de releituras, né, que advém da crise da racionalidade moderna, né, da razão moderna no século XX, que afeta o direito. Ainda que a gente não se declare pós-positivista, a gente está trabalhando com teorias que são desconstrutivas, né, em relação às premissas positivistas, e uma delas é a neutralidade, né, do pensador. Só que o que é o problema que eu vejo? A gente trabalha com uma mudança de fundamentos, com um deslocamento de fundamentos, com uma releitura ou com uma desconstrução de fundamentos no direito, mas, ao mesmo tempo, a gente continua trabalhando com os métodos que são essencialmente kelsenianos, que eu acho que criam exatamente essa pretensão de que eu posso me retirar, né, como um ser de linguagem, como um ser que carrega consigo uma existência, um lugar histórico do trabalho que eu estou fazendo, seja um trabalho de pesquisa, seja um trabalho de aplicação do direito, porque a gente começa a trabalhar com métodos diferentes, com fundamentos diversos, mas nós continuamos apegados aos dogmas kelsenianos no que se refere aos métodos. E aí, às vezes, um questionamento que algumas pessoas fazem, mas espera aí, você está falando de redação científica, por que você está falando de tantas questões antes de chegar propriamente em como escrever um bom texto científico? E aí a minha resposta tem sido, olha, porque efetivamente falar de linguagem científica e pesquisa é muito mais do que dizer de como escrever. Mas aí quando a gente analisa, o que está na base disso? É a ideia essencialmente kelseniana de que você consegue criar uma neutralidade no direito, reduzindo o direito a processos formais de produção por escrito e reduzindo o direito ao texto e reduzindo o trabalho com o direito a um trabalho com textos escritos. Então, se eu estiver simplesmente manipulando um texto, né, eu consigo pensar nesse deslocamento, nesse distanciamento. Mas se nós trabalharmos com outros fundamentos, e aí eu queria deixar bem claro, né, eu não estou tratando aqui propriamente
das premissas do pensamento kelseniano, mas da forma como essas premissas elas foram se disseminando no direito e criando uma espécie de senso do devido fazer no direito, a partir de uma simplificação, inclusive, muito séria do pensamento kelseniano, porque as pessoas nem sabem que elas estão partindo daquilo ali, mas elas continuam adotando essa premissa de neutralidade. E existe um perigo muito grande, porque o sujeito ele está ali envolvido naquela pesquisa, ele se diz pós-positivista, ele pretende trabalhar com variáveis que vão além do texto da norma jurídica escrita na sua pesquisa, como, por exemplo, variáveis relacionadas, né, a ocorrências fáticas, mas ele não trabalha com metodologias que vão além do estudo de textos normativos. E isso é muito sério, porque acaba criando, sob o argumento de uma pesquisa científica, a transposição do senso comum para o trabalho. Né? Então, assim, eu acho que essa pretensa neutralidade, ao mesmo tempo que ela é falaciosa, ela me parece, eu a entendo como falaciosa, né? Me parece que ela é muito perigosa, porque ela, inclusive, faz com que haja uma espécie de indistinção entre o discurso individual, o senso comum daquele sujeito como um ser no mundo, né? E, por outro lado, a autoridade dele como o pesquisador, por exemplo, numa tese de doutorado. Eu tenho ficado muito incomodada quando eu vou ler teses e dissertações que elas falam que elas trabalham com estudos de caso, mas aí quando você vai ver, elas não fizeram um estudo de caso, elas fizeram um estudo de uma decisão judicial sobre um caso, porque elas não trabalharam com as variáveis fáticas do caso aplicando nenhuma outra metodologia. Elas tiveram contato com o caso apenas através da mediação do olhar do advogado que escreveu a petição, do promotor que escreveu o parecer, do juiz que escreveu a sentença. Ela não fez um estudo de caso, né? Por óbvio, porque ela não conseguiu sair apenas da análise do texto normativo e passar a uma análise efetivamente da aplicação fática desse texto normativo na vida de pessoas concretamente situadas. Então, isso não é um estudo de caso, né? E aí, acho que nós não temos uma discordância nesse ponto, acho que nós temos uma convergência de pensamento em relação a isso. Mas tem uma outra questão que me preocupa nessa questão dos saberes. Quando os alunos eles se dirigem a mim dizendo que eles pretendem fazer pesquisas, mas eles pretendem fazer pesquisas a partir, né, de interseções entre o direito e outras áreas do conhecimento, a primeira pergunta que eu faço para eles: a sua área de formação é o direito? Você tem predisposição para estudar essa outra área, para que você possa falar dela de um lugar de conhecimento especializado e não traduzir como se fosse antropologia, como se fosse ciência política, como se fosse literatura, também o seu próprio senso comum? E aí a mesma questão, a mesma coisa me preocupa quando trabalha-se com essa aproximação ou com essa interseção entre as duas linguagens, porque eu acho que a mesma pergunta que a gente tem que fazer em relação às áreas, né? Você está disposto a estudar a ciência política para fazer esse trabalho, para que você não esteja colocando como se ciência política fosse a sua própria percepção pessoal, individual e subjetiva, né, estritamente subjetiva de política? Eu acho que a gente tem que fazer também esse questionamento quando a gente vai trabalhar com a linguagem, né, trazer essa linguagem criativa para o texto científico, porque eu acho que existe muito, quem não é da área das artes tem uma ideia de que o desenvolvimento de uma linguagem criativa não envolve nenhum tipo de saber, né? E que a exposição de um discurso por uma linguagem, um texto criativo, também não envolve um saber, em termos, inclusive, metodológicos. E isso é uma coisa que me preocupa também.
E aí, a primeira pergunta, né, que eu vou te fazer em relação a isso é, considerando aí essas questões que nós conversamos, primeiro, se você entende que há alguma possibilidade de neutralidade, ou como que essa neutralidade teria se transformado, né? E, além disso, como trabalhar com a questão dos saberes que são inerentes às artes, se eu pretendo trazer em alguma medida a linguagem criativa para o meu trabalho científico. Então, Ótimo, fique à adorei, né, vontade. essas colocações, né? Eu vou começar lá de trás, né, na sua fala, que é quando você começa dizendo que nós estamos lendo e relendo, né, o positivismo jurídico e outras elaborações teóricas, né, anteriores a desse contexto contemporâneo. Isso é perfeito, porque aí eu quero me ancorar na ideia de ler e reler, que é o fato, talvez, primeiro que eu deva ressaltar aqui, sobre a condição de qualquer escrita. Nós precisamos ler muito e reler muito. Então, e essa é, inclusive, uma das primeiras condições, ou talvez a condição zero, para a gente pensar que a gente possa criar alguma coisa, né? Qualquer coisa só pode ser criativa a partir de muita leitura e releitura. Nesse sentido, de que ela reconhece uma tradição, de que ela está tentando se posicionar de uma outra forma. Isso não é um discurso no vazio, isso não é essa ideia de estou inventando alguma coisa do nada, não é isso. É a criatividade. Então, assim, eu quero voltar lá nesse comecinho da sua fala, né? Estamos lendo e relendo muito do positivismo jurídico, e outras tantas questões. Bom, é isso mesmo, estamos lendo e relendo, e essa é a única condição possível para fazermos qualquer trabalho criativo. Então, essa é a condição zero, né? Essa expressão não é minha, essa expressão é da Noemi Jaffe, uma escritora brasileira, com quem eu fiz em um determinado momento um curso de escrita criativa. Quando ela vai dizer quais são as condições para uma escrita criativa, em que pese talvez uma das primeiras seja exatamente a gente não ter exatamente um roteiro rígido, mas a primeira, a condição zero, é exatamente ler e reler. A gente só produz escrita a partir de muita leitura e, sobretudo, uma escrita criativa. Então, assim, essa é uma condição realmente muito importante. E talvez, né, uma segunda condição, que aí sim, condição 1 e não 0, né, é aquela de que a gente vai funcionar. Por isso que eu comecei dizendo aqui que eu estou adorando essa ideia da gente conversar aqui, porque a gente produz alguma coisa a partir da própria conversa, que é como acontece no papel, né? Ninguém pense que um trabalho criativo é aquele trabalho que pode partir de uma espécie de ideia pré-concebida acerca da qual nós vamos escrever alguma coisa. Não é bem assim. Quando a gente fala em processo criativo, a gente tem que estar disposto a deixar as ideias florescerem a partir do próprio exercício do pensar e do escrever. Então, escrever é uma atividade criativa quando nós não partimos de pontos de chegadas dados. E, ao contrário, nós nos desafiamos a um exercício onde a gente vai fazer isso de uma maneira realmente criativa. Bom, mas vamos lá adentrar em algumas das questões que você colocou, que são muito importantes. A primeira, eu vou me permitir aqui a pensar o seguinte, que nós temos, claro, eu sei que a sua preocupação de situar a questão com o Kelsen, porque o Kelsen tem uma, digamos assim, uma centralidade muito grande no pensamento jurídico, né? Mas, indiscutivelmente, a gente tem muitos antecedentes para pensar essas separações, essas fronteiras, né? A gente poderia ir, pelo menos, por exemplo, a Descartes, lá em pleno século XVII, quando a gente tem realmente todo um esforço para trabalhar com métodos, trabalhar com uma cientificação do conhecimento, para trabalhar com a ideia de certeza, para trabalhar com a ideia de evidência, clareza e evidência. Então, a gente fala, inclusive, de razão cartesiana, método cartesiano, sujeito cartesiano, lógica cartesiana, como referenciais para pensar todo esse modus operandi de uma racionalidade que confia na ideia de clareza, de logicismo, de aparato metodológico, essas coisas todas. Mas eu estou falando isso para a gente reconhecer que a gente tem uma questão bastante antecedente, e em cima dela,
que é fundadora de uma espécie de pensamento moderno. A gente foi desenvolvendo, né, toda uma ideia de ciência até chegarmos ao positivismo e chegarmos, né, à perspectiva de um positivismo normativista em Kelsen, onde a gente tem, de fato, né, muito do pensamento jurídico, digamos assim, concentrado numa ideia de pureza, né? Porque Kelsen escreveu, e aí, né, a sua obra talvez mais notável ou notória, pelo menos, né, entre nós, é a Teoria Pura do Direito, onde o atributo da pureza está qualificando exatamente a teoria e não o direito. De maneira que a gente, quando fala isso, a gente não fala, né, quando você fala em Kelsen, aqui você não fala aleatoriamente, porque afinal de contas, Kelsen é um pensador central para pensar a ideia de uma pureza e de uma neutralidade que ecoam sobre o fazer científico. E nesse sentido, Leda, eu vou falar de uma outra coisa que você considerou aqui, que eu acho muito importante, é que, por vezes, há também muitos problemas, né, quando se fala de Kelsen, exatamente por isso, porque tem gente que nem consegue perceber que o Kelsen era um autor, né, perceber aí tem a ver com estudar, né, claro, tem a ver com ler a fundo, né, que o Kelsen era um autor que trabalhava uma perspectiva para a ciência e uma perspectiva, por exemplo, para a decisão jurídica, né? Kelsen considerava a ciência como tendo que fazer um trabalho puro e neutro, ao passo que a decisão jurídica, por exemplo, estava a cargo de uma discricionariedade onde ele via a decisão como um ato político. Então, inclusive, são-se áreas muito diferentes, né? Ele chama a primeira interpretação, a do cientista, de um ato de conhecimento, e chama a dos órgãos, né, aplicadores da decisão jurídica de um ato de vontade, ou seja, de alguma coisa que possa ser produzida a partir de uma escolha. Então, é preciso, inclusive, ter muito cuidado, porque quando a gente fala de Kelsen, a gente fala de pureza em Kelsen, né, como você bem disse, a gente está situando isso num campo que é o campo da ciência, né? Então, essa é uma questão. Bom, e graças a isso, porque Kelsen, né, fez da ciência do direito uma dogmática jurídica, que só estuda a norma jurídica, que só conhece os seus significados possíveis ali dentro da moldura normativa, por causa disso, nós temos sim no direito toda uma tradição de pensar que nós não podemos, na escrita científica, fazer com que adentrem juízos valorativos, com que adentrem posicionamentos não neutros, de maneira que esse sujeito comparece ali para dizer o que pensa, etc. E tal. Mas Leda, e aí, então, concentrando nessa questão da neutralidade, né, eu tendo a dizer, assim, sem nenhum medo de titubear, né, que há mesmo uma espécie de mito da neutralidade, né, no qual, ou ao qual se acredita muita coisa, e que é um mito muito infeliz, e se a gente não tivesse nenhum outro exemplo para falar disso, um único não seria suficiente. E eu sempre me reporto a ele, porque eu acho que ele tem proporções para nos convencer de que a gente não precisaria de nenhum outro exemplo, que é o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a experiência de Auschwitz. Aquela experiência é o bastante, né? E aí, como a gente está falando de escrita, né? E aí a gente pode pensar a ideia de testemunho, a gente pode pensar a ideia de narrar aquele fato, né? Aquela experiência na história da humanidade é um fato mais do que suficiente. Se eu não tivesse nenhum outro, bastava aquilo para eu me convencer de que é um mito trabalhar a neutralidade científica, e mais do que isso, pode ser extremamente perverso, pode ser extremamente pernicioso para toda a nossa história. Então, eu realmente não penso em ciência, não penso a neutralidade científica como um atributo do fazer científico, e, claro, como tal, né, da ciência, da escrita que produzimos em torno desse fazer, né, porque ciência se faz de teorias, né, então, não penso mesmo. Aí, alguém poderia dizer, bom, mas então o que é esse fazer científico, já que a gente pode comparecer ali, a gente pode se colocar, ou seja, o que é isso? É óbvio que para ser ciência, a gente precisa se colocar numa comunidade científica, né, maior ou menor, porque aí a gente pode pensar, né, recortes para fazer essa reflexão, mas é claro que a gente precisa se colocar numa comunidade científica onde a gente vai produzir alguma coisa que está em diálogo com outros trabalhos, outras teorias, outras teses
para que a gente esteja, de fato, fazendo algo no campo da ciência. O que distingue um trabalho científico de um trabalho não científico não é o fato se eu estou ali escrevendo em primeira pessoa e de maneira criativa ou não. O que vai distinguir esse trabalho científico de um trabalho não científico, do tipo, por exemplo, um texto meramente literário, é se eu vou comparecer ali, de repente, sem nenhuma articulação discursiva, argumentativa, dialogal, teorética com outros autores. Aí eu faço um ensaio, por exemplo, sobre o que eu, Luciana, penso sobre qualquer coisa, e não dialogo com ninguém, não coloco ninguém. É claro que eu já vou estar fazendo isso supostamente com o fato de que tem um monte de gente por trás de mim, ok, porque ninguém escreve do vazio. Mas ainda assim, se eu escrevo um ensaio e ele não indica referências, ele não indica fontes, ele não traz o debate, ele não traz para o debate problemas que ele está enfrentando, respostas, digamos, anacrônicas ou insuficientes. Se ele não faz isso, isso não é uma discussão científica. É uma discussão para se ingressar nesse, digamos assim, nesse status de uma discussão científica, ela precisa disso. Então, esse problema que aparece em torno da ideia de neutralidade, me parece que ele se responde muito a partir dessa noção, sabe? Assim, a gente não precisa, e inclusive é muito ruim que a gente use a neutralidade. E aí, só para concluir o raciocínio em relação à experiência de Auschwitz, e isso, trazendo isso para uma espécie assim, de fazer cotidiano, de todas as nossas questões, é que, no final das contas, quando nós adotamos a ideia de neutralidade, nós retiramos da ciência o compromisso com o discurso ético, no sentido de um posicionamento ético. Me parece que é crucial que a ciência se pense atrelada a uma visão que ela está produzindo, e não é só tomando como ponto de partida, ou seja, que ela está produzindo com o seu fazer, enquanto posicionamento ético, ou seja, enquanto uma interferência no mundo, enquanto a criação de um modo de pensar, de um modo de agir, etc. e tal. Isso me parece ser decisivo. O dia que a gente entende que o fazer científico tem compromisso com o mundo, ou tem que ter, deveria ter, a gente vai dizer assim, é impossível pensar neutralidade. Por quê? Porque essa neutralidade tira essa cena, ela tira essa cena, ou no mínimo ela esconde. Quando, na verdade, Leila, eu vou só me permitir me alongar aqui só um minutinho sobre essa questão, me parece que a gente tem questões assim cruciais para entender que essa neutralidade é um mito, Por exemplo, isso é menos visível no campo do direito, embora também possa comparecer em algumas modalidades, mas pensemos, por exemplo, o que é fazer pesquisa no campo, por exemplo, farmacológico, químico, bioquímico, alguma coisa dessa ordem dentro da universidade, e ter essa pesquisa patrocinada por grandes laboratórios. Ora, já está na matriz dessa questão que essa pesquisa não é neutra. Quando essa pesquisa é financiada por determinados interesses, ela já parte de um lugar não neutro. Então, é nesse sentido que eu estou colocando a dimensão de um mito. O que é isso de pesquisa neutra? Não. Nós não fazemos pesquisas neutras. Nós fazemos pesquisas muito bem conduzidas em todas as áreas do saber. E não é diferente no direito. E, claro, com impactos diferentes em cada área em função dos seus objetos de pesquisa, nós temos que pensar, em todos os casos, sobre o que é o efeito ético das pesquisas que nós realizamos no mundo. Então, assim, eu realmente afasto toda essa ideia. E por que nós estamos em toda essa discussão? Primeiro que ela é importantíssima, para qualquer pessoa que se propõe a fazer pesquisa, entender e se situar diante dessa questão da neutralidade. Mas me parece que estamos falando dessa questão também, porque ela é frequentemente um argumento utilizado para dizer assim, no direito a gente não pode fazer escrita criativa não. Por quê? Porque a gente escapa da neutralidade científica. Então, assim, a gente precisa entender o que é isso e essa neutralidade em função também da gente afastar essa ideia. Bom, então esse não vai ser o problema. De repente não vamos virar a página, vamos falar agora por que a gente não poderia, ou quais seriam os outros problemas de fazer uma escrita científica. Esse não é, porque nós não temos que fazer pesquisa e ciência de uma maneira neutra. E não fazemos, não é nem não temos, não fazemos.
Essa aqui é a questão, não fazemos, né? Agora, você fala de uma outra questão que é de suma importância, que é, e aí eu acho que ela vem aqui para a nossa conversa muito também porque eu me apresentei, né, como pesquisadora de Direito e Literatura, e, claro, as áreas de interseção entre a reflexão e o estudo do direito, elas são muitas, então a gente pode pensar, né, aí diversas ou fronteiras ou desfronteiras, como eu quero, né, com a filosofia, com a antropologia, né, com a literatura, com a psicanálise, com um monte de domínios, né? E aí você tem toda a razão que realmente corre-se um risco quando se assume fazer pesquisas de áreas interdisciplinares ou transdisciplinares, que a gente, por vezes, não tem domínio teórico para transitar nesses lugares todos. Então, assim, de fato, quando a gente fala em fazer uma escrita criativa, isso não é ainda fazê-la na interseção com nenhuma outra área de saber. Ainda. Por quê? Porque não necessariamente, de fato, a pessoa tem essa bagagem para fazer isso de maneira inter e transdisciplinar, ou para usar um termo do Boaventura que eu acho sensacional, de maneira ecológica, né? O Boaventura usa ecologia dos saberes. Será, assim, maravilhoso de nós chegarmos num ponto ecológico, ou seja, todo mundo podendo transitar aí. Eu acho que, de uma certa forma, eu nunca parei, assim, muito para dizer que eu estava fazendo isso conscientemente, sentindo que eu fico cavando esse lugar ecológico na minha existência, sabe? Acho que é o lugar onde eu mais me encontro. Quanto mais eu estudo, Leda, mais eu sinto, assim, que eu quero também conhecer uma outra forma de pensar o mundo, uma outra, sabe, assim, então eu fico transitando, né, uma hora eu estou estudando Direito, uma hora eu estou estudando Filosofia, uma hora eu estou estudando Psicanálise, uma hora eu estou estudando Sociologia, uma hora eu estou estudando História, porque eu vou entendendo que há realmente, né, nesse somatório e nesse conjunto, né, de saberes, uma mais consistente, mais ampla, mais fecunda, mais diversa e mais interessante, né, noção e compreensão de quem nós somos, do que estamos fazendo no mundo e das propostas que a gente tem pensado para seguir adiante, né? Porque me parece que essa é uma questão decisiva quando a gente pensa o que a gente faz hoje, o que a gente faz, né? Ninguém faz, eu imagino, ninguém faz nada para cumprir tabela no sentido assim, estou escrevendo esse artigo aqui simplesmente porque eu tenho que escrever. Me parece que a grande questão é o que eu estou fazendo para uma comunidade acadêmica, o que eu estou fazendo para as pessoas que me leem aqui, ou com elas, né? Não é para elas, mas com elas, onde a minha ação realiza alguma coisa no mundo consistente a ponto da gente pensar assim, estamos criando, né, ou estamos sendo criativos, estamos pensando alternativas, estamos deslocando os problemas dos seus velhos lugares, né? O que é isso? Então, me parece que essas questões são realmente decisivas. Eu adorei essa sua introdução aí, seja em torno dos problemas do positivismo, para a gente chegar na questão da neutralidade, seja em torno dessa questão, sim, há problemas em fazer construções transversais e ecológicas quando você não tem domínio para isso. Bom, então é outra coisa ainda pensar uma escrita criativa sem que ela seja ao mesmo tempo ou já fincada nesses lugares. O que não significa que esses trânsitos não sejam criativos, muito até pelo contrário, eles quase sempre já assumiram essa postura criativa, mas nem todo mundo que escreve criativamente já pode dar esse passo, ou já deu esse passo, ou quer dar esse passo. Porque tem gente que realmente, né, quer ficar num domínio, né, digamos assim, mais especializado do saber, ou seja, aí são as escolhas de mundo e de vida, né, de cada um. Né? Então, acho que tem uma demarcação aqui que a gente chega a uma constatação de comum acordo, né? Se eu me proponho a fazer uma pesquisa, por exemplo, envolvendo direito e literatura, eu tenho que estar disposto, tenho que ter predisposição a conhecer a literatura como uma área do conhecimento, porque ser um mero apreciador de literatura não me qualifica como conhecedor da literatura como, né, objeto de conhecimento. Eu posso adorar a literatura portuguesa, mas eu não consigo dizer da literatura portuguesa
da perspectiva das letras como uma área do conhecimento. Porque algo que às vezes as pessoas não têm muita noção é que por trás de cada arte há uma estrutura de teorias e de, inclusive, teorias da interpretação, há um saber em matéria de hermenêutica nas artes, que nós do direito, e eu acho que essa coisa, né, do positivismo de criar uma ciência, uma pretensa autonomia, nos transformou historicamente em sujeitos muito cegos em relação aos outros saberes. Isso é muito perigoso. E, por outro lado, eu tenho que ter ciência também de que, se é um saber diverso, há também métodos, procedimentos, estratégias que são diferentes. Se eu me proponho a pesquisar, eu tenho também que ter predisposição a conhecer aquela metodologia, né? Só para ilustrar o que eu estou dizendo, eu já me recusei a orientar uma monografia com a inclusão da análise de uma obra de literatura. Por quê? Exatamente por causa disso, porque a pessoa queria incluir a análise de uma obra de literatura, mas sem tempo hábil para tomar qualquer conhecimento, para ter qualquer início de conhecimento, que interpretar um texto literário pressupõe ter domínio de conhecimento da literatura como objeto das letras, tanto da perspectiva do conhecimento já produzido, quanto da perspectiva da abordagem metodológica. Eu falei, não, como conhecedora deste texto, eu compartilho com você a minha admiração e meu respeito por ele, mas não é a sua área de formação, você não tem tempo hábil para se inteirar de todo o saber necessário, tanto da perspectiva do que já foi produzido sobre essa obra no campo das letras, quanto dos procedimentos, estratégias metodológicas que envolvem fazer a análise de um texto literário. Tem duas obras que eu acho que elas são bastante interessantes sobre essa questão da neutralidade, que ao mesmo tempo que elas são consequências, né, desse processo do nazismo e da experiência de Auschwitz, elas também mostram como que essa questão da neutralidade, ao mesmo tempo que ela gera um lugar perigoso, ao questioná-la, é possível construir uma noção de imparcialidade que, essa sim, ela incorpora no olhar do pesquisador, do analista, limitações que são demarcadas eticamente, né? No sentido assim, eu não sou capaz de ser neutro, mas quanto mais consciência eu tenho do meu lugar do mundo e da presença do meu eu em tudo aquilo que eu faço, mais possibilidade eu tenho de fazer demarcações de imparcialidade em relação ao que eu estou analisando. E quais que são as duas obras que eu acho que elas são assim modelares nesse aspecto? A obra do Primo Levi, quando ele consegue relatar analiticamente a sua experiência de vítima em Auschwitz, mas, ao mesmo tempo, eu não entendo aquela obra como um relato pessoal, porque a riqueza da análise que ele faz, ela tem, para mim, aquela obra tem caráter científico, sim, mas ele não se prende a nenhuma técnica, né, que seja denotadora de que ele estava tentando ser neutro ali, porque ele relata a sua experiência, ao mesmo tempo ele analisa, mas ele consegue fazer isso com uma objetividade assim impressionante, né, mas ao mesmo tempo trazendo uma análise que traz uma voz literária muito interessante para a escrita dele. Né? Eu não tenho, por exemplo, pudor nenhum de citar um trecho dele como referência bibliográfica em um trabalho meu sobre direitos e garantias fundamentais. E uma outra obra que eu acho que ela é muito interessante nesse aspecto é a obra Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, porque ao mesmo tempo que ela faz o relato analítico do julgamento e faz a sua análise, né, da perspectiva da filosofia e da história, inclusive citando fontes, né, dessas áreas do conhecimento, ela não, em nenhum momento, ela nega que ela está assistindo aquele julgamento como uma vítima ou como uma pessoa muito próxima de vítimas
e ela não nega em nenhum momento quão impactante foi para ela viver aquela experiência como sujeito naquele julgamento, né? Neste lugar de vítima. Então, assim, eu imagino que haja muitas obras, né, para você como conhecedora, mas para mim, particularmente, eu acho essas duas obras muito, muito interessantes da perspectiva de qualquer área das ciências sociais e humanas, sobre essa questão do abandono assumido da neutralidade, mas, ao mesmo tempo, a construção da imparcialidade e o cuidado com a imparcialidade do olhar de analista a partir de uma demarcação ética. Né? Porque quando a gente pensa na experiência da Hannah Arendt acompanhando aquele julgamento, por tudo que ela havia passado, ela mesma, seus amigos, seus familiares, seus professores, enfim, todo mundo que ela conheceu na infância e na adolescência, ele passou por um processo de destruição por aquelas pessoas. E para ela chegar ao final e dizer, Eichmann é apenas um homem comum, ele não é um monstro, quer dizer, isso requer a construção de uma imparcialidade muito grande, né? Como uma analista neutra, ela não conseguiria dizer isso. Mas ela consegue dizer isso a partir de um compromisso ético que ela assume, tanto ao cobrir o julgamento como jornalista, quanto como filósofa e historiadora ao fazer o relato da experiência dela. E isso eu acho muito interessante, porque a neutralidade exclui a possibilidade da demarcação ética, mas a construção da imparcialidade do pesquisador, por outro lado, não. Ele precisa da demarcação ética para ser possível, né? Eu não adorei o que você está falando, porque são duas obras, né, sensacionais em torno do meu exemplo, né, já que eu tomei Eichmann, Auschwitz como um referente para nós pensarmos, né, um exemplo que fosse suficiente para a gente, né, condenar a ideia de neutralidade científica, né. Então, realmente, né, o É Isto um Homem, né, do Primo Levi, é uma referência sensacional para a gente pensar a retomada, digamos, o retrospecto, né, de uma narrativa que nos conecta com aquela cena, né, e também o julgamento de Eichmann, né, em Jerusalém, por parte de Hannah Arendt. São dois textos, né, realmente centrais, muito importantes para aquele momento, né, e que nos conectam aqui com o que vem sendo crescentemente discutido, né, de lá para cá, e inclusive não só limitado ao que foi a experiência de Auschwitz, porque essa é uma experiência que nos afeta a todos, e ela inclusive serve como uma experiência paradigmática para a percepção de um horror, né, que gira em torno, né, do genocídio de judeus, mas nós sabemos, né, outras tantas experiências como as elas muito específicas, né, por exemplo, nas Américas, em torno digamos assim, de experiências colonialistas, né, escravocratas e, né, muito atinentes à violação de direitos humanos, etc., tal, sobre as quais nós temos produzido um testemunho, né, peculiar, singular, ou, né, marcado pelas singularidades do que foi, né, e do que continua sendo, né, em um certo sentido, a experiência de um horror em torno do escravismo, a experiência latina, a experiência, né, realmente de importação, né, e de violência, né, contra os escravos, contra os negros escravizados, né. Bom, mas isso só para a gente entender que a gente vem produzindo num crescente uma certa modalidade de escrita que, se ela não é propriamente um gênero, né, e há muita discussão em torno disso na literatura, isso esbarra muito no que você está falando aí, né, de que quando a gente se atreve a falar de alguma coisa, a gente tem que estudar, porque, por exemplo, ao falar do texto de Primo Levi ou de Hannah Arendt, a gente vai ter que discutir se isso é um gênero literário, se isso não é um gênero literário, de que lugar que nós estamos falando, mas há uma discussão, ela não é pacífica, né, sobre se estaríamos falando de um gênero, mas a gente tem aí uma ideia de testemunho, Leda, que ela cresceu, né, ela dali para frente, né, da experiência de Auschwitz para frente, ela tem sido um crescente, né, e ela passa a mostrar para a gente como que são muito importantes, né, esses relatos, né, essas escritas de vida, que aí sim, olha que interessante, né, você está reconhecendo como alguma coisa que não neutra pode nos dizer alguma coisa, digamos assim, contributiva para a ciência, né, você está usando a ideia de uma aproximação com a imparcialidade,
que eu tendo a ler muito a partir da seguinte implicação, que tem a ver com o compromisso ético, que nós duas, né, estamos falando dele aqui, que é exatamente o reconhecimento de que, em que pese aquela narrativa ser uma escrita de vida, ela passar por um sujeito que está ali dando testemunho, seja no caso de Primo Levi, seja no caso de Hannah Arendt, o reconhecimento, e é aí que exatamente mora o compromisso ético, de que essas escritas não se referem exclusivamente a eles. Elas dizem respeito a impactos e efeitos numa relação aí de ética de alteridade no mundo inteiro. Então, assim, é nesse sentido que realmente a gente pode perceber como que escritos em primeira pessoa, relatos muito pessoais, eles podem realmente adentrar a ciência quando eles estão eticamente comprometidos com a ideia de que aquilo que eles estão fazendo está dando um contributo que excede a sua pessoa no mundo. Aquilo não é simplesmente alguma coisa que fechar. Eu até diria, normalmente, todas as pessoas em geral, né, que se colocam a fazer escritas de vida, elas de alguma forma, né, porque escrever já tem um pouco essa pergunta, né? A gente diria assim, talvez a gente pudesse perguntar assim, por que escrevemos, como escrevemos e para quem escrevemos? Talvez essas três perguntas, elas já sejam mais ou menos um eixo que vai funcionar aí em toda a nossa, né, digamos, toda a nossa construção de escrita, né? Por que escrevemos, como e para quem? Essa pergunta do para quem, ela está funcionando quando a gente começa a escrever. Por incrível que pareça, consciente ou inconscientemente, a gente quer se endereçar ao outro. E nesse endereçamento, nesse endereçamento, que existe um compromisso ético muito grande, conforme o tipo de escrita que nós estamos fazendo, né? Que essa ideia de que nós estamos, então, narrando, contando, dizendo alguma coisa que não se esgota na nossa percepção de mundo, que está contaminada por ela, mas que a excede, né? Porque ela está produzindo e ela está se voltando para receptores, leitores, né? Em relação a quem o enunciador está falando, que realmente vai produzir uma visão de mundo, né? Então, assim, é isso que eu sinto que na sua fala aparece como uma certa imparcialidade, que eu vou sempre estar defendendo na lógica de um compromisso ético, sabe? Assim, eu acho que a gente pode fazer escritas não neutras e deve, eu diria até que é impossível não fazer escrita, né, nessa condição, ou melhor, impossível pensar uma escrita que fosse neutra, até ali onde você retirou o pronome eu, você está nas escolhas que está fazendo, nas obras que está elegendo para escrever sobre elas, então, assim, não existe essa história, não tem neutralidade. Quando você vai na sua estante para pegar XYZ livro, essa escolha é sua, não é minha. Você as fez por algum motivo, seja por afinidade, seja pelo domínio que você tem, e até o domínio que você tem sobre esse ou sobre aquele assunto, é uma decisão ética que você vai tomar, inclusive tem muito a ver com o que você falou, sobre recusar orientar um trabalho de alguém que não tivesse tempo hábil para fazer aquilo, ou desconhecimento total, porque são questões éticas, né? Seja do ponto de vista de quem orienta, seja do ponto de vista de quem escreve, né? Então, assim, eu devo me perguntar o tempo todo, sobre o que eu, as condições que eu tenho de colocar isso na pauta de uma discussão científica, quando eu me pretendo. O que não quer dizer, Lida, vamos combinar isso aqui, que nós não tenhamos muitos níveis dessa produção científica, quando a gente pensa produção acadêmica, principalmente, Então, por exemplo, um pesquisador de graduação, ele tem o PROBIC, ele tem a monografia, ele tem várias atividades ali de escrita que vão, claro, ser os primeiros passos que ele dá na construção, realmente ali de um texto científico, na consolidação de um trabalho mais científico. Ora, essa escrita, ou diferentemente dela, vai se exigir um pouco mais da escrita do mestrado, da dissertação de mestrado, e um tanto mais da de doutorado, de maneira que, por óbvio,
né, o grau de exigência que eu tenho para com um aluno que me diz que quer fazer um trabalho de Direito e Literatura na graduação, ele é diferente do grau de exigência que eu tenho com um aluno que quer fazer isso no mestrado e que quer fazer isso no doutorado. Eu estou sempre considerando que, em alguma medida, o começo, né, e a gente está sempre começando de alguma forma, ele pode também ser alguma experimentação. Só que a gente não pode tirar nem dessa fase a perspectiva ética, ou seja, também não dá para ser no escuro, no vazio, sem tempo, né? Aliás, falar de tempo aqui, Leda, é uma questão assim que me parece muito importante a gente que está falando, né? De pesquisa científica, pesquisa escrita, né? Científica, escrita literária. Eu acho que é preciso falar aqui do tempo, porque há uma espécie de subestimação da relação da escrita com o tempo, né? Pensa-se que escrever é fácil. Num ou no outro domínio, né, assim, numa perspectiva mais estritamente literária ou acadêmica, né, pensa-se que escrever é alguma coisa que cai do céu, né? No campo das artes, né, da literatura em geral, é muito confundido com a ideia de inspiração, né? Então, o espírito baixa em nós, né, assim, somos inspirados. Nossa, você é inspirada demais, você acorda assim, todo dia você está inspirada, você escreve um negócio. Não, aquilo que eu estou escrevendo é o meu exercício diário para que a inspiração, entre aspas, que não é inspiração, é um labor diário, para que ela não me desacompanhe nesse sentido de entender que como nós aprendemos a escrever ou como nós escrevemos melhor? Escrevendo. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Ou na perspectiva mais estritamente literária, ou na perspectiva acadêmica, né, assim, que é literária nesse sentido, né, de um fazer e de uma escrita mesmo, escrevendo, escrevendo. Então, assim, eu deveria dizer aí, né, num curso, né, numa oficina, num curso, em qualquer reflexão que nós fizermos sobre escrita, que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na leitura, né? Não se faz nenhuma escrita sem muita leitura, ou melhor, ou pelo menos nenhuma escrita consistente, nenhuma boa escrita, nenhuma escrita de qualidade, sem muita leitura. Qual leitura? Toda leitura possível. Tudo que nós lemos se torna integrante de quem nós somos. Então, assim, sobretudo quando a gente pensa a possibilidade de voos mais criativos, quanto mais a gente transita no universo da diversidade, mais isso aparece no nosso texto. Então, ao contrário do que muita gente pensa, de que as coisas saem de dentro de nós, não. As coisas vêm de fora de nós. Isso, inclusive, é uma coisa muito importante para a universidade entender também o seu compromisso com a extensão, porque ela faz tanto melhor a pesquisa, quanto mais ela faz a extensão. Por quê? Porque as coisas não vêm de dentro, elas vêm de fora. A escrita é um processo que vem de fora para dentro, nesse sentido de uma alimentação, do que lemos, do que vemos, do que ouvimos, de com quem conversamos, isso que vai parar no nosso texto. O nosso texto não sai lá de dentro da gente como se a gente tivesse, né? A gente nascesse pronto, e aí, de repente, as coisas começam a sair de nós. Não. As coisas vêm de fora para dentro. Então, assim, eu paro de manhã para olhar para esse copo minuciosamente, porque esse copo é quase um objeto falante para mim, sabe? Assim, o poeta é assim, né? Vai ver isso lá no céu e vai ver isso num chinelo, né? Num pedacinho de pedra. Porque é assim, né? As coisas todas do mundo, né? Vão se dizer para mim, nesse sentido, assim, não é que elas sejam seres falantes por si mesmos, mas é nessa relação com elas que eu construo toda a minha percepção de mundo, e é esse material que vai parar na escrita. Então, assim, é preciso ler muito, né? E aí o segundo passo, que é escrever se aprende escrevendo. Então, a gente precisa realmente pôr a mão na massa e fazer, e aí só para fechar o meu raciocínio temporal, isso custa um tempo. Então, não nos iludamos de pensar assim, olha, eu preciso escrever uma monografia e para o próximo mês e vai dar certo. Tende a não dar certo.
não aposte tanto que vai dar certo. É por isso, assim, a minha orientação de monografia, Lida, é assim, capítulo a capítulo, né, assim, encontro a encontro. Olha, nós nos encontramos aqui, conversamos aqui, você leu até aqui, nós discutimos até aqui, você escreveu até aqui. Bom, agora eu corrijo, tal, agora você vai escrever até, sabe? Porque isso não nasce do dia para a noite. Ninguém senta lá na beira do computador e escreve um livro de uma hora para outra, né, assim. Então, essa coisa do tempo é uma pérola aqui na nossa conversa também. Né? Aliás, eu sei lá quanto tempo temos tempo para essa conversa, talvez já estejamos, né, aqui extravasando essa pérola do tempo. Para mim, eu estou à sua disposição. Quando a nossa conversa terminava, ela terminou, entendeu? O que ocorre? E aí você fique à vontade também para dizer do seu tempo, né? Eu estou com o tempo disponível para você, mas não estou, né, arbitrariamente determinando o seu tempo aqui para nós. A gente pode ir aqui mais um pouquinho, mas eu tenho certeza de que quando nós terminarmos essa conversa, ela não terá terminado, porque é aí que todo mundo que vai nos ouvir vai começar a fazer essa conversa, produzir, multiplicar num monte de coisa, de um monte de reflexão, num monte de coisa interessante. Eu acho que a gente pode se estender mais uns 15, 20 minutos. Uns 15 minutinhos. Então, vamos lá. Então, Luciana, considerando aqui que, ao mesmo tempo que a gente não tem uma fronteira, né, tão rígida quanto se pensa a partir da neutralidade, mas a gente tem uma demarcação até, né, que eu chamo de imparcialidade, você tá dizendo que é uma questão ética, para você é essencialmente uma questão ética. Como é que eu distingo a escrita científica e a linguagem científica, então, considerando os seus pressupostos, né, que são considerados verdadeiros postulados, né, de clareza, de lógica, de objetividade? Como é que eu faço essa demarcação em relação à linguagem criativa? Pois eu tendo a colocar, né, assim, uma provocação, mais na forma de pergunta até, e claro, do meu fazer aqui, eu fico experimentando isso, né, toda essa ideia de que a escrita devesse, a científica e a linguagem, né, científica, se caracterizar mesmo por esses postulados, né, clareza, logicidade, né, me parece que eu tenho várias ressalvas para pensar que essa estrutura ela dê conta de todas as questões. E aí, claro, a gente precisa fazer uma coisa que tem muito a ver com o que nós falávamos agora há pouco, sobre reconhecer domínios de saber. Então, assim, talvez seja muito diferente pensar o que é realmente a escrita no campo, por exemplo, das matemáticas, da física, né, e que, de repente, onde uma notação realmente lógica faça toda a diferença, né? Isso é uma coisa. E outra coisa é pensar como é que nós trazemos isso para dentro das ciências humanas, sociais, etc. e tal, né? Onde nosso objeto, me parece, que é de uma complexidade infinita, né? Onde a gente lida com o humano, a gente lida com a constituição de uma vida societária, a gente lida com a dimensão relacional, digamos, das pessoas estabelecidas ali, né? Ou seja, então há sempre uma interação, uma organização, há sempre uma intersubjetividade, né? Então, todas essas questões, e quando a gente vai pensar esse humano, né, muito radicalmente, tentando aí conhecê-lo sob diversas formas, conhecer a constituição de sua subjetividade, a gente vai entendendo que essa complexidade não acaba nunca, inclusive porque ela sai da esfera do consciente, ela adentra a esfera do inconsciente, e aí, ou seja, é matéria que não acaba mais para pensar isso, né? Mas é claro, a gente vai tentando circunscrever um pouco a nossa reflexão em determinados domínios e nos reportando a outros saberes como fontes para tratar aquilo sobre um outro domínio, né? Mas ainda assim, me parece que não é exatamente isso aí que vai dar a marcação dessa escrita, né, mesmo. Eu acho que já mencionei aqui, e vou repetir, assim, o que eu penso que é essencial, sem a qual um trabalho não é científico, ou seja, não se faz uma escrita científica, que é a dialogicidade científica, ou seja, eu estou propondo alguma coisa que conversa com integrantes de uma comunidade científica, ou seja, com outras formas de pensar essa mesma questão, seja para confirmar, seja para refutar, aí as estratégias desse fazer são as mais diversas, mas me parece que a nota mais, assim, importante para se pensar alguma escrita como científica é a disposição que ela tem de se colocar
numa comunidade científica, popperianamente falando, né, seria a ideia de estar disposto, a comparecer como uma conjectura refutável, né? Onde o outro também vai poder dizer que você está pensando, pode ser combatido sob essa perspectiva argumentativa, ou sobre essa, ou sobre essa. Ou seja, a ideia popperiana de que nós fazemos ciência a partir de conjecturas e refutações, né? Para pensar aqui que nós tivemos o contributo, né, do André Leal, que eu sei que tem um grupo, né, de estudo em torno do Popper, mesmo o professor Rosemiro, né, são dois pensadores nossos muito atrelados à reflexão popperiana. Eu diria, Popper vai dizer que nós fazemos ciências de teorias, e teorias se fazem de conjecturas e refutações. Então, é preciso essa disposição para colocar esse trabalho numa comunidade, para dar publicidade, para expor-se a possível refutação, né, sem a qual não se faz ciência. Né? Então, acho que esse é o elemento decisivo. Né? No meu sentir, né, eu trouxe para cá, é algo sobre o qual, claro, não há consenso, eu vejo que esse fazer tem que ter um compromisso ético. Esse fazer precisa, e é desse compromisso ético, que eu afasto a ideia de uma neutralidade. Mas essa dimensão já não é aquilo que eu diria a dimensão primeira de eu estou levando alguma coisa, né, para uma comunidade científica. Essa me parece que ela vem como um pilar que realmente distingue um tipo de fazer ciência de outro. Me parece, e a ciência que me interessa é aquela onde, quando eu entro em contato com ela, eu consigo perceber uma questão ética considerada naquele fazer científico. Isso me atrai infinitamente mais do que ler um texto que seja claro ou evidente, né, e trabalhar com clareza ou trabalhar com logicidade, percebe? Então, assim, eu entendo que o pilar sine qua non é o da comunidade científica, e o fazer diferencial, a meu sentir, é o da problematização ética. E aí você vai me perguntar assim, qual ética? Porque aí você vai falar assim, você tem a ética aristotélica, você tem a ética kantiana, você tem a ética, né? Ou seja, eu estou considerando aqui, do ponto de vista dessa ideia, que pensa digamos, um investimento da ciência no mundo, uma alteração, uma efetualidade, uma historicidade. Eu estou pensando aqui, sobretudo, um pano de fundo dessa ética de uma alteridade onde eu reconheça efeitos. Eu não estou pensando, por exemplo, numa ética do dever kantiana, onde eu devesse fazer isso ou aquilo em termos de universais. O meu problema é, sobretudo, me parece, e aí, é claro, eu estou muito ligada a essa leitura que a gente fez aqui sobre Auschwitz, né, sobre a herança que nós assumimos desse século XX, né, e de todas outras questões de decolonialidade que podem ser lidas sob uma perspectiva semelhante. Eu estou pensando nessa dimensão efeitual digamos, de consequências, ou seja, o que eu estou fazendo e quais são as consequências disso no mundo. Isso, Leda, as pessoas tendem a pensar que pode ser uma coisa do tipo, né, assim, isso tem a ver com criar ou não criar bomba atômica, porque, né, ou seja, isso aqui tem efeito no sentido de explodimos ou não explodimos as coisas. Não, eu estou falando de cada palavra que eu profiro. Eu estou falando sobre fazer opções de gênero no discurso. Se eu incluo, eu estou falando sobre adotar estratégias, por exemplo, que só quando você citou o exemplo aí sobre trabalho de campo, sobre estudo de caso, eu estou falando sobre recortes, sobre fazer pesquisas com pessoas brancas ou com pessoas negras, ou fazer pesquisas onde todo esse recorte seja possível. Tudo isso são efeitos éticos do meu trabalho. Se eu escolho um ou outro recorte, eu tenho uma dimensão de efetualidade. Por exemplo, aí você fala assim, como é que isso se dá na sua pesquisa, Luciane, no seu fazer? Não vou dizer para você que eu só estude mulheres, ou que eu só estude escrita afrodescendente. Não vou dizer, se eu falar que é isso, eu estou mentindo. Mas se você acompanhar os grupos de estudo, por exemplo, com os quais eu trabalho, frequentemente, em diversos semestres, nós estamos lendo escritoras negras, estamos lendo
escritores, né, que não canônicos, né, quando eu penso aí Carolina Maria de Jesus, que, por exemplo, cumula essas duas condições, né, tanto uma mulher negra quanto uma mulher de uma escrita absolutamente não canônica, né, porque é uma mulher que não foi alfabetizada, né, assim, no sentido, né, escolarizada, no sentido convencional da palavra, né, aprendeu a ler e escrever praticamente sozinha. Então, quando eu trago essas pessoas, Conceição, Carolina, Lima Barreto, quando eu trago essas pessoas para a discussão que eu faço na academia com os alunos, tem uma escolha que partiu de mim, que tem, me parece, né, um sentir ético, um compromisso de desinvibilizar, de trabalhar o problema, né, a questão do memoricídio no Brasil, que é uma questão gravíssima, ou seja, tem um monte de gente esquecida, apagada, alijada. Então, de um plano a outro, quer estejamos criando a bomba atômica, quer estejamos continuando a ler autores só brancos, que escrevem na janela da praia, ou seja, nós estamos fazendo escolhas éticas. Assim, não quer dizer, não vou te falar, ontem eu falava disso, porque saiu um texto belíssimo na Folha de São Paulo ontem, no caderno, aquele caderno sobre literatura, que falava sobre crônica no Brasil, falando que a crônica no Brasil já, digamos assim, um gênero que nos mostra um problema, porque ela é masculina, ela é branca, e o que ela faz no lugar que ela ocupa no jornal, por exemplo. Então, é um texto genial para fazer uma crítica, né, assim, uma espécie de desmanche. Eu não vou falar com você, por exemplo, que vamos pegar um cronista como Paulo Mendes Campos, que é um cronista mineiro excelente, né, que tem crônicas lindas. Não vou falar que eu não leio Paulo Mendes Campos, mas se eu falar com você que eu vou seguir na literatura, lendo só esses mesmos escritores brancos, sabe, num discurso ali com uma centralidade, digamos, eurocêntrica, ou como eu tô do ponto de vista ético, digamos assim, assumindo alguns problemas nesse fazer meu, sabe? Assim, eu acho que você pode fazer essa escolha, mas tem consequências éticas. Ela tem. E aí, nós, quem são, digamos assim, os sujeitos dessas escolhas? São sempre nós. Até no plano do inconsciente, assim, nesse sentido, das escolhas que nós fazemos por outra coisa, né? E aí, então, Luciana, mais uma perguntinha aqui, explorando um pouco mais o seu tempo aqui para aproveitar a oportunidade. O que é escrita criativa e quais que são os limites para incorporar a escrita criativa e os seus recursos a um texto científico? Então, ótimo, né? Assim, acho que para a gente pensar, né, tentar fechar um pouco essa conversa, né? É claro que se eu der aqui uma fórmula muito rígida, ela já saiu do lugar de uma escrita criativa. Né? Como é que eu vou dizer para alguém que ele vai ser criativo? Faça isso, A, B, C, D. Então, assim, já é um paradoxo, né? Mas é interessante começar dessa pergunta, porque ela vai tentar mostrar para a gente, isso é um gênero, isso é uma habilidade, né, que eu tenho que ter, e me parece que a gente está diante dessa ideia, né, que é uma habilidade que a gente desenvolve, em torno da ideia de um bem escrever, bem aí tomado, não como uma coisa só quanto à forma, mas também quanto ao conteúdo, né, assim, que se dedica a, digamos assim, a redimensionar esses dois lugares da escrita. Então, é preciso que a gente escreva criativamente quanto às formas, no sentido de tentar algumas estratégias estéticas, inclusive, que não tenham aparecido e que sejam mais interessantes. E aí, Leda, eu fico pensando assim, quando a gente fala dessa coisa da forma, né, assim, para a gente entender como que as nossas opções estéticas quanto à cidade, por exemplo, vamos pensar, né, a cidade, né, arquitetura, né, urbanística, só para a gente entender que isso não é um problema só de uma escrita no sentido, né, de uma escrita de livros, de teses, etc. e tal. É a escritura, né, da vida, a escritura do mundo. Então, quando a gente pensa arquitetura, por exemplo, quando a gente pensa, né, o funcionamento da cidade, a gente fez ali escolhas mais ou menos criativas quanto à forma e quanto ao conteúdo que têm efeitos no mundo. É muito interessante a gente pensar isso, eu falo sempre disso, assim, porque a gente que está na PUC há muitos anos, né, assim, a gente já viveu muitas etapas nas adaptações que a PUC foi fazendo na sua edificação
para incluir mais, né, para ter uma acessibilidade, né, para as coisas realmente serem percebidas e integradas num formato mais amplo, né? Então, a gente percebe como que a questão da forma, ela é decisiva, mas ela está atrelada à questão do conteúdo. Aliás, a forma está sempre produzindo um outro conteúdo, né? Mas, ao mesmo tempo, não significa, e talvez esse seja um alerta muito interessante para a escrita criativa dentro de processos científicos, que escrever criativamente implicaria também em assumir esse desafio de tentar pensar as coisas de maneiras outras, né? Assim, ontem eu dava aula de História e Formação do Direito, por exemplo, para alunos de primeiro período, né? E a gente conversava sobre a passagem, o finalzinho do Império, do Brasil Império, onde a gente tem a assinatura da Lei Áurea. Ora, no Brasil, a assinatura da Lei Áurea, ela é uma linha na história, né? Abole-se a escravatura, né, ou a escravidão no Brasil, consideram-se revogadas as disposições em contrato, né? Se não for uma, são duas linhas, né? Ora, para ser assim bem preciso, isso é o ato ali assinado pela princesa Isabel. Ora, Leda, nesse ato, e nós todos, eu tenho certeza que você, tanto quanto eu, estudamos que quem é responsável, né, pela abolição da escravatura no Brasil é a princesa Isabel, né, porque afinal de contas a assinatura e o ato lá no papel, né, é dela. Ora, isso é um movimento, né? Isso é um movimento abolicionista com atores, com protagonismo, sobretudo negro, para que essa causa fosse possível. Ora, estudar e escrever criativamente é investigar por que essas pessoas não foram, porque essa história não foi contada desse jeito, porque essas pessoas, sabe assim, e isso de uma ponta a outra, isso significa pesquisar cientificamente, isso significa escrever cientificamente, isso significa, por exemplo, numa sala de aula, em ensinar criativamente, isso significa em avaliar criativamente. Os meus alunos de História e Formação terão que reescrever essa cena da história, na avaliação deles. Eles terão que reescrever essa cena que a gente lê em duas linhas. Como você conta essa história sem passar pelo esgotamento dessas duas linhas? Ora, essa é uma forma de entender que os atores são outros, que o protagonismo é outro, que isso é processual, que isso não caiu de paraquedas. Então, me parece que a ideia dessa escrita, né, e desse fazer, onde a gente realmente coloca, né, na cena essa disposição, isso é tanto forma, né, quanto conteúdo. E a criatividade, e é aí que a gente pode perceber que a gente tem muito para fazer pelo direito, até quando, por exemplo, a gente não escreve poeticamente, né, Leda? Assim, não é disso que eu estou falando, porque a escrita poética, ela pode ser, né, digamos assim, ela pode comparecer ali, ou ela pode ser uma nota de alguém que consiga e queira escrever, trazendo alguns elementos, porque aí tem coisas muito interessantes para serem exploradas, né? Vozes, trabalhar formas disso chegar, o fato de eu fazer vozes chegarem num texto, vozes literárias, né? Ou seja, uma polifonia de coisas, isso não vai desfazer a cientificidade do texto, muito pelo contrário, eu acho que vai fortalecer. Bom, mas nem todo mundo vai fazer isso. Ok, se a pessoa não fizer isso, ela nunca fará escrita criativa? Não quer dizer isso. Ela também pode fazer uma escrita criativa muito atenta a outras formas de dizer, outras formas de contar, e aí percebendo também quanto à dimensão do conteúdo, essa reinvenção da nossa história, das nossas teorias, isso também é escrita criativa. A gente não pode descuidar. Então, assim, a escrita criativa tem mais a ver com uma habilidade que diz respeito, então, à nossa, digamos assim, a capacidade que a gente vai formando da gente escrever as coisas com mais qualidade, entendendo-se por mais qualidade algumas tantas questões que dizem respeito a aspectos estéticos, né? Porque a escrita ela pode ser, claro, mais bonita num caso do que no outro, e aí esse mais bonita pode envolver coisas muito simples
que são também construções, né, aí operando a própria língua. Então, assim, saber virgular um texto, saber usar a pontuação, isso produz um texto, sem dúvida, com, né, posicionamentos, digamos assim, estéticos muito diferenciados, né? Agora, isso não esgota, né, a escrita criativa. Ela passa, sobretudo, pela capacidade que nós temos de fazer muitas vozes aparecerem aí, direto ou indiretamente, ou seja, como textos lidos, ou como outras formas de trazer essas vozes também, né? Quando a gente pensa cenários mais contemporâneos, onde a gente possa fazer trabalhos ouvindo pessoas, né, fazendo entrevistas, trazendo a tematização dos problemas sob uma outra lógica que não é a oficial, né? Assim, eu acho que a gente precisa pensar muito essa ideia da diversidade, de fontes alternativas. Tudo isso aqui são componentes, digamos assim, se a gente fosse pensar em componentes curriculares, de uma escrita criativa. Principalmente aqui voltando, né, para o nosso campo, o campo do direito, né, como ser criativo no campo do direito. A gente precisa pensar esteticamente em algumas alternativas de sensibilização, de inclusão, mas a gente precisa pensar quanto ao conteúdo, diversas questões que precisam ser revisitadas e revisitadas de maneira muito criativa, recolocando, porque olha bem, quando eu falo em protagonista, personagem, esses são termos que vêm da literatura. Eles vêm da literatura. Então, quando eu trago isso para o direito, para tentar entender, por exemplo, quando nós vamos para a Assembleia Legislativa para poder reivindicar tal coisa, fazer tal projeto de lei, ali há um movimento de atores, de personagens, ou seja, percebe? Então, assim, como fazer a leitura disso, do real, de maneira criativa, identificar, sem que isso caia numa lógica convencional, de que esses discursos parece que caíram de paraquedas no mundo, sabe, assim, e de que eles existiram desde sempre, ou eles passaram a existir de algum lugar abstrato. Não, fazer as coisas de maneira criativa é colocar o corpo da gente nelas, e nesse sentido tem toda uma história, né, corporal, digamos assim, emocional, para perceber como é que a gente, né, construiu esse mundo, como é que a gente chegou até aqui, para onde que a gente está indo, essas coisas todas me parecem que são tema. Percebe que eu só queria, talvez, essa pode ser uma palavra, assim, quase final, não sei se, né, você quer me perguntar alguma outra coisa, mas, assim, tem uma coisa que eu queria muito dizer aqui, que é isso, assim, as pessoas, se pensam escrita criativa como alguma coisa da ordem meramente estética ou de uma vaidade, estão muito enganadas. Porque a ideia de escrita criativa, ela tem que passar, de novo eu volto, né, por essa ideia de um compromisso ético e dessa ideia de uma também realização cabal nossa no mundo, sabe, Leda? Assim, é por isso que eu não consigo pensar nenhum fazer onde eu não me coloque, porque afinal de contas, dentro dessa ciência que eu faço, né, dentro dessa aula que eu dou, dentro dessa orientação que eu faço, eu tenho que enxergar, é a maneira como eu penso, a minha vida. Todo dia eu estou ali me escrevendo, eu estou dizendo quem eu sou no mundo. E isso parece que tem a ver com cada palavra que eu profiro, com cada palavra que eu ponho no papel, com cada coisa, entende? Então, assim, acho que é uma simplificação, um empobrecimento terrível as pessoas se lançarem a pensar escrita criativa e formas alternativas da gente colocar, recontar essas histórias, fazer diferente, como se fossem questões meramente estéticas ou de uma vaidade do tipo, vamos fazer isso, né, de um jeito mais bonito ou para impressionar. Não é isso. É exatamente quanto de mim comparece como alguém que está pensando, que está atuando, que está se colocando, que está vivendo, inclusive, né? Assim, viver no sentido mais radical da palavra, que não passa por uma espécie de organismo vivo, biologicamente considerado, não, como alguém que está realmente se realizando, sabe, assim, e que está se realizando também porque está fazendo alguma coisa com e no mundo, né? Eu acho que é com essa radicalidade que eu penso a questão da escrita, sabe, assim, tem muito a ver com isso. Eu vou fazer um comentário e depois eu vou fazer uma pergunta e você pode finalizar a partir dela para nós, por favor, tá? Até porque eu sei que seu tempo está corrido aí já, tá? Te agradeço a sua paciência. Me parece, então, que a gente poderia dizer que quando a gente abandona uma pretensão de neutralidade, a gente já está se abrindo em alguma medida para
para instrumentos, ferramentas e para uma linguagem criativa. Né? E tem algo que, como profissional do direito, professora de direito, pesquisadora no direito, mas ao mesmo tempo uma grande amante de literatura e de cinema, enfim, que são as duas artes, né? Minhas duas artes preferidas, mas eu não sou uma conhecedora delas, porque está fora da minha especialidade. Eu me arriscaria a dizer que nós do direito, nós sofremos das consequências de um empobrecimento muito radical de uma língua que é muito rica, se nós compararmos com o modo como essa língua ela foi apresentada nas artes no Brasil. Né? A língua do direito, a forma como o direito ele encaixou a linguagem, a língua portuguesa numa linguagem jurídica muito rígida, muito pomposa e muito excludente, empobreceu muito a língua portuguesa, em termos de escrita, inclusive, quando nós comparamos com o modo como a língua portuguesa foi explorada na literatura brasileira. Né? Quando a gente pensa na riqueza de recursos de linguagem, de figuras de linguagem, que nós poderíamos explorar na linguagem científica, ainda que fosse por recortes daquilo que foi apresentado em grandes autores, o que me parece que não significa necessariamente que eu esteja fazendo uma pesquisa em direito e literatura, se eu pegar um retrato, digamos, que é a caricatura da sociedade brasileira dos tempos de Machado de Assis, numa obra de Machado de Assis, eu não estou fugindo da imparcialidade que o texto científico requer, mas, ao mesmo tempo, também, eu não estou trazendo uma linguagem propriamente não científica para o meu texto. Eu estou tomando um relato que foi escrito a partir de uma linguagem que o direito não alcança. E nós temos, se nós formos pensar, por exemplo, na história do direito, na filosofia do direito, na hermenêutica jurídica, né, nós temos muitos relatos em textos literários maravilhosos que eles sim conseguiram escapar da censura para deixar esses relatos para nós nos nossos sucessivos tempos de autoritarismo. E o direito, assim como as ciências humanas, como a história, por exemplo, ela não conseguiu, porque sendo um conhecimento, ela está censurada, e exatamente por ser encerrada em uma pretensão de formalidade na sua apresentação e de uma neutralidade, ela não teria como escapar da pretensão de censura, mas a arte no Brasil escapou. E nós temos muitos relatos factuais escondidos em obras literárias maravilhosas. Né? Se a gente pensa na obra do Machado de Assis, se as próprias crônicas que ele escreveu para jornais, que você vê que ele está utilizando um recurso de ironia muito sofisticado, que só o leitor que não pretendesse censurá-lo entenderia. Né? Aquele relato ali, ele é muito interessante para pesquisas de história do direito, por exemplo, ainda que eu não queira assumir, né, uma metodologia de pesquisa em direito e literatura. E aí a minha última pergunta é o seguinte, e logo em seguida nós podemos encerrar essa gravação. Então, antes de te fazer a pergunta, eu já vou agradecer mais uma vez pelo seu tempo, Luciano. Então, você pode responder e em seguida encerrar para nós, por gentileza. O que você diria, então, para os nossos alunos que, né, não tem como dizer que não seja isso, que sendo grandes amantes das artes, desejam exercitar esse ato de coragem de trazer uma escrita criativa para suas pesquisas jurídicas? O que você tem a dizer para eles? Pois é, que bom te ouvir aqui, Leda. Adorei, né, suas considerações. Obrigada, né, por essa interlocução, né? Vou falar disso na hora aqui de agradecer, mas eu diria que a gente realmente precisa se colocar, né? Assim, a gente passa muito por o que eu falei agora há pouco, né? Assim, realmente é sempre um ato de coragem se colocar no mundo, né? Assumir, né? Quem nós somos, o que pensamos, o que desejamos, então é uma loucura, né? Assim, é sempre um ato de coragem, né? E aí Guimarães Rosa é sempre, né, a nossa estrela, que é dizer, né,
o que a vida quer da gente é coragem, né? Então, assim, tá lá no Grande Sertão, né? E a experiência de vida é a experiência, talvez o Grande Sertão Veredas seja uma das obras mais, né, assim, digamos, celebradas da literatura brasileira, não por outro motivo, porque realmente ela é uma metáfora da vida, né? Assim, e ela é uma metáfora da vida, Leda, em todas as suas, né, proporções, né? Assim, então, quando Rosa diz que o sertão é dentro da gente, ele está colocando isso ao mesmo tempo em que ele diz que o sertão está em todo lugar, né? Então, olha que interessante, a grandeza disso, que é assumir esse grande paradoxo, né? E de nos colocar nesse trânsito entre o que está dentro de nós e o que está fora de nós, né? Que é isso, de construir realmente a nossa existência. Então, Grande Sertão é uma grande metáfora e uma metáfora linda, sabe? Porque ela começa com um travessão, ou seja, ela começa deixando alguém falar, né? E ela termina com o símbolo do infinito, ou seja, exatamente para dizer que não termina. Não termina por quê? Porque essa nossa conversa aqui não vai terminar aqui. Ela vai seguir, todos que nos ouvirem, né, eles vão dar sequência a tudo que nós, né, somos até aqui. Não é o que nós falamos, porque o que nós falamos aqui carrega nossa vida inteira, né? Assim, tem nada, eu sou muito assim, sabe, Leda? Eu acho que essa é uma forma muito especial da gente se comprometer com o que a gente faz, que é exatamente enxergar isso. A Luciana que está aqui conversando com você e a Leda que está aqui conversando com a Luciana, elas estão munidas de suas vidas inteiras. Então, assim, quando um aluno fala para a gente assim, professora do céu, o que, que é isso? Como é que você decorou isso tudo? Eu falo com ele assim, meu Deus, não foi de ontem para hoje, né? Assim, ou seja, tem 4 décadas que eu estou fazendo isso, você não está entendendo. Assim, eu não preparei essa aula ontem. Ou seja, a gente faz, quando a gente fala preparar aula, a gente está cometendo um crime nesse sentido, assim, a gente prepara algum roteiro, a gente escolhe uma um texto diferente, gestação, né? mas é uma vida inteira envolvida. Então, É assim, uma gestação de uma vida inteira de estudos. sim, e eu acho que se a gente entender isso, Leda, de uma ponta a outra da existência, quanto mais a gente compreender que a vida é uma grande travessia, para usar aqui a metáfora do Rosa, que a gente está vivendo, assim, esse atravessamento, né? Que então a gente está criando nessa travessia veredas para esse sertão, né? Porque tem também aqui a ideia do sertão como alguma coisa que não é fácil. Viver é também angustiante, tem nesse processo que nós vivemos tão de perto, que é o direito, né? O processo civilizatório, tem muitas angústias envolvidas nisso, tem em função, inclusive, do mundo que fomos criando, digamos, dos recalques que fomos fazendo para normatizar, para funcionar dessa ou daquela forma, dos traumas que fomos criando nos processos de exclusão, né? Então, não é nada simples acordar, abrir os olhos e dizer assim, eu tenho que viver, né? Pede muita coragem mesmo para gente, mas é isso, né? Viver é isso, e envolve essa travessia. E eu queria muito deixar esse recado assim de vida para essas pessoas, né? Assim, se apropriem de si como sujeitos criativos, né? O Winnicott, na psicanálise, vai falar sobre o brincar, né, como processo criativo, que não diz respeito a esse brincar que a gente pensa só como ali meus filhos devem estar ali na sala brincando com Lego e tal. Não é isso. O brincar é todo o nosso fazer criativo no mundo. A gente está aqui brincando, Leda. Os brinquedos mudam, né? Assim, a gente vai trocando as fases da vida. Quando você me chamou para essa conversa, eu falei, eu vou brincar com a Leda. Assim, que bom. E tudo que eu fico procurando na vida são pessoas que querem brincar comigo. Quando eu me reúno no grupo de estudo, é uma mega brincadeira, nesse sentido nicotiano, de processos criativos, de se colocar para falar junto, para pensar junto, para produzir alguma coisa. Quando a gente senta para escrever, uau, essa é uma brincadeira radical, né? Porque assim, aí a gente percebe que a gente vai brincando, vai montando uma coisa, desmontando, montando outra. É um super brincar. Então, assim, qual o recado que eu tenho para dar para essas pessoas? Brinquem. O brincar aqui não é simplesmente uma experiência lúdica nesse sentido infantil, que a gente está fazendo desde que a gente nasce, né? Que a gente brinca ali com o pezinho, que a gente brinca de olhar para o teto, que a gente brinca de olhar para o móvel. Isso é brincar.
No sentido de quê? De processos criativos que vão constituindo a nossa subjetividade. Então, assim, vamos brincar, brincar sim, levar muito a sério esse brincar, que é isso de fazer a vida ser um processo criativo. Todo dia, Leda, assim, o meu compromisso comigo mesma é de nenhum dia ser um dia qualquer, nesse sentido, assim, de um dia que fosse indiferente, onde eu não estivesse fazendo isso, que é inventar a própria existência, inventar, né, alguma coisa no mundo, ou seja, dar aqui o meu recado e para mim também, né, ou seja, me constituir de novo, aprender alguma coisa mais sobre mim, né. Então, assim, você me pediu para encerrar, e eu vou encerrar com um agradecimento a você, né, não só pelo convite, né, ou seja, muito mais do que isso, né, por esse brincar aqui, né, por essa ação conjunta, criativa, por que e para dizer o seguinte, Leda, nada do que eu disse aqui eu teria podido dizer se eu não estivesse conversando com você. Porque seguramente seria de uma outra forma, eu teria me lançado a essa experiência sem a sua presença. Então, assim, eu não saberia o que eu disse para você, porque eu não teria você aqui para me perguntar, para me interpelar, para lançar também luzes, né, aos temas, às questões. Então, assim, eu vou terminar com esse agradecimento, que não é só o convite que você me fez, definitivamente, mas também para dizer isso, né? Que isso aqui é parte muito importante dos processos criativos. Nós estamos fazendo alguma coisa aqui de imensa importância. Nós somos duas professoras na PUC, duas pesquisadoras, duas coordenadoras de pesquisas, né, em cursos distintos. Nós estamos fazendo algo aqui que é da maior importância para uma comunidade acadêmica, que é discutir, conversar, pontuar, refletir, a gente se permitir que os outros, né, nós estamos gravando isso, que outras pessoas vão nos escutar, eventualmente dar sequência ao que dizemos, eventualmente nos criticar, tudo isso está na cena do nosso brincar aqui, desse processo criativo, desse compromisso ético com a vida, com a instituição, com os nossos alunos, com a nossa história, a nossa preocupação de fazer de um jeito diferente, de fazer de uma forma mais criativa, de fazer com maior alcance, de fazer... Tudo isso está aqui nisso que parece ser, né, muito simples, sei lá, tem 1h30 que nós estamos conversando. Então, assim, eu só tenho a te agradecer, né, e vamos encerrar desse lugar, né, assim, desse agradecimento, né, fiquemos por aqui. Um beijo grande, querida, um beijo para todos que estão nos ouvindo, vão nos ouvir obrigada, depois, que seja uma experiência interessante para todo mundo. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui nossa gravação, viu? Certo, obrigada. Beijo, tchau.